Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 6, com o tema A Razão da Nossa Esperança. Continuamos aí, estudando as cartas do apóstolo Pedro. E hoje o texto em questão será o capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, a partir do verso 8. Lembrando que você pode adquirir este slide em PowerPoint no site do bdenfoco.com. Além desse slide da classe de jovens, você também tem o slide em PowerPoint da classe de adultos e classe de adolescentes. Além dos slides dessas três classes, você também terá das três classes os comentários em vídeo, comentário em áudio, subsídio em PDF e subsídio em vídeo, além de cursos de capacitação para professores. Esses cursos, inclusive, são gratuitos. Acesse www.bdenfoco.com. O texto do dia se encontra em 1 Pedro 3:15 e é o texto mais importante do texto bíblico de hoje, por assim dizer, né? Se é que podemos dizer que há algum texto mais importante que o outro, mas é o texto central, né? E diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. Esse verso, que é o nosso texto do dia, é dividido em duas partes. A primeira parte é: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E a segunda parte: estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O início do texto fala: santificai a Cristo. Ora, nós vemos na Bíblia que Cristo é que nos santifica, através do seu Espírito, né? O Espírito Santo opera a santificação em nós. Muitos utensílios no templo, no Velho Testamento, eram santificados, mas nós santificar a Cristo parece uma coisa estranha. Mas a ideia aqui parece que santificar a Cristo é torná-lo, é glorificá-lo em nossas vidas, é torná-lo Senhor da nossa vida, é tornar ele a pessoa mais importante da nossa existência. É mais ou menos para esse lado. É tornar Cristo realmente o Senhor das nossas vidas. Santificar a Cristo como Senhor em nossos corações é tornar o Senhor tornar o Senhor nosso dono, nosso Senhor. Ele estando no trono dos nossos corações. E a segunda parte: estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Aqui nós temos uma argumentação muito simples, né? Onde Pedro pede aos irmãos que estejam preparados. Preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Três coisas que são importantes. Pedro pede que eles estejam preparados para responder a razão da esperança, e isto feito com mansidão e temor a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós, né? Então, a última parte do texto nos traz aqui estar preparado para responder. Essa resposta tem que ser dada com mansidão e temor, e ela tem que ser a qualquer um, né? A qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E esperança aqui tanto pode trazer a ideia básica de fé do cristianismo como um todo, quanto a esperança mesmo da vinda de Jesus, que os crentes naquela época e hoje ainda esperam. A síntese diz: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar razão da esperança cristã. No mundo pós-moderno de tanta descrença, nós precisamos estar preparados para explicar por que esperamos em Cristo Jesus. O texto do dia: 1 Pedro 3, 8-17 e 1 Pedro 4, 1 e 2. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Claro, você com certeza já deve ter estudado não só esse texto, mas as cartas de Pedro. Se ainda não, faça-o por gentileza. A nossa introdução diz o seguinte: a questão do sofrimento é tão antiga quanto a história da humanidade. Por que sofremos? É uma pergunta perturbadora que leva
o homem a questionar vários aspectos da vida, inclusive a existência de Deus. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto durante esta lição. Nesta lição veremos que a conduta reta e virtuosa, apesar de prevenir uma série de infortúnios, não isenta o cristão do sofrimento. Existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que é resultado das nossas escolhas, escolhas imprudentes, ou seja, resultado da nossa imprudência, da nossa imperícia, e também o sofrimento que é decorrente das ações de Adão, ou da ação de Adão e Eva de comer do fruto da árvore do bem e do mal. A desobediência deles, como nossos representantes federativos, nos trouxe consequências profundas. Estas são por causa do pecado de Adão, mas existem outras que são resultado da nossa imperícia e da nossa imprudência. Primeiro ponto, as qualidades da vida cristã. A primeira qualidade da vida cristã é a unidade cristã. Tendo direcionado uma série de conselhos para grupos específicos dentro da igreja, como cidadãos, servos, esposos e esposas, agora Pedro se volta para os crentes em geral. Nós vemos isso aqui, você que tem acompanhado conosco as lições, se você não é uma pessoa que acompanha com frequência, só você voltar nas lições anteriores que você vai ver Pedro, a recomendação de submissão, né, de Pedro aos cidadãos, ao Estado, dos servos aos senhores, das esposas aos esposos. E agora ele se dirige aos cristãos em geral. A palavra finalmente empregada no versículo 8 indica a conclusão não da carta, mas do raciocínio que acabara de empregar, apresentando uma síntese das aplicações da submissão no relacionamento entre os crentes. Podemos perceber que o apóstolo está reunindo em poucas palavras as qualidades morais e espirituais da vida cristã, a começar pela unidade. Olha só, então o texto de 1 Pedro 3,8 diz: e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Essa expressão aqui, sede todos de um mesmo sentimento, indica unidade. E aí ele continua, além de todos terem o mesmo sentimento, sejam todos compassivos, sejam todos amem uns aos outros de forma entranhavelmente misericordiosa e afáveis, né? E a expressão finalmente, como nós já vimos aqui, indica que ele está terminando um raciocínio. E esse raciocínio que Pedro está terminando aqui agora, ele primeiro falou sobre a submissão e agora ele vai falar sobre sofrimento. Ele fala sobre a submissão que os irmãos em determinadas situações deveriam ter e dá o exemplo de Cristo como um exemplo maior de submissão ao Pai para vir à Terra, encarnar e morrer. Agora ele fala de sofrimento e mais uma vez Cristo é a figura principal, o maior exemplo de sofrimento que nós devemos olhar. Recomenda que os crentes tenham o mesmo sentimento, ou seja, seu propósito é que os cristãos vivam em harmonia e união uns com os outros. Nós podemos ver isso em Efésios 4:3, Filipenses 2:2, onde Paulo fala sobre essa questão da necessidade de estarmos unidos, né, que é um só corpo, um só espírito, um só Senhor, mas somos vários membros. Mas estes vários membros compõem um corpo e todos os membros de um corpo trabalham para o bem de todo o corpo. Tá? Mas eles podem e devem trabalhar de formas distintas. Por exemplo, a forma mais clara de nós observarmos é olhar para o corpo humano. Os olhos trabalham de forma diferente dos lábios, os lábios diferentes dos ouvidos, os ouvidos diferentes dos pulmões e assim por diante. Mas nenhum deles é inútil no corpo. A metáfora do corpo usada por Paulo é elucidativa a esse respeito, né? Como eu expliquei exatamente isso que Paulo fala lá em Romanos 12. Apesar de cada membro possuir a sua individualidade quanto à forma de operar,
formamos um só corpo em Cristo, né? Mais uma vez, o exemplo maior para nós entendermos isso aqui é olhar para o corpo humano, né? Os olhos têm funções diferentes dos lábios, os lábios dos ouvidos, os ouvidos das narinas, né? Do nariz dos rins, do pulmão, do coração, enfim. São funções diferentes, porém todos trabalham para um só fim, o bem do corpo. Cada parte é diferente em si, mas o corpo só funciona adequadamente se houver cooperação e relacionamento harmonioso entre todos. A igreja só vai funcionar de fato, só vai ter um bom funcionamento quando todos trabalharem pelo mesmo objetivo. Infelizmente, hoje muitas pessoas trabalham por objetivos pessoais na igreja. Prosperidade, cura pessoal, crescimento ministerial, enfim, e tantas outras coisas, mas não para a glória de Cristo. Segundo, a simpatia e o perdão. Interessante essa colocação aqui da palavra simpatia. Outra qualidade do comportamento genuinamente cristão é a simpatia. E a palavra grega simpates, traduzida nessa passagem por compassivo, tem o sentido de colocar-se no lugar do outro, né? Ser simpático, portanto, é muito mais que ser cordial e atencioso. Consiste numa virtude que expressa solidariedade e compaixão pelo amor, compaixão pelo próximo. Ou seja, essa simpatia aqui que foi traduzida nessa Bíblia, nessa versão da Bíblia por compassivo, é mais ou menos uma ideia de amor prático, sabe? Ela é mais profunda. A ideia dessa palavra simpates, simpatia ou compassivo, ela vai além da cordialidade e da atenciosidade. Ela é uma ação prática, fala de uma coisa prática, de se colocar no lugar do outro, de ajudar de fato o outro, de sentir as misérias do outro. Então, é uma coisa mais profunda. Quando nós falamos de simpatia, nós falamos de cordialidade, tem até a expressão famosa, né? Vai com a cara do outro, mas nesse sentido aqui, compassivo ou simpatia, tem mais a ideia de uma compaixão, de se colocar no lugar do outro, de ser prático naquilo que diz. Virtude esta que deve ser seguida da prática do amor fraternal com os corações cheios de misericórdia e humildade. Inclusive pode ser chamado essa simpatia de amor prático, né? De amor prático, daquele amor que não fica só nas palavras, mas que realmente age. Ao encorajar, no verso 9, que os crentes não tornem mal por mal ou injúria por injúria, Pedro realça outra qualidade cristã, o perdão. O perdão é muito importante. Há inclusive pesquisas científicas, né, de que pessoas que perdoam são pessoas que vivem mais e vivem melhor. Pessoas que guardam mágoa, que odeiam os outros, elas vivem menos e vivem mal. Há até uma frase de um certo escritor que diz que odiar uma pessoa é como beber veneno e esperar que outro morra. Porque o ódio mata quem sente ódio. Não é a pessoa odiada que vai sofrer, mas a pessoa que odeia é que vai sofrer. Por isso que o perdão é tão importante para curar estas mazelas, para curar estes problemas. E é uma característica muito clara de quem é cristão. Por isso Pedro está exortando os irmãos a não retribuírem o mal por mal. Não, porque eles seriam acusados, seriam perseguidos, mas não era para eles revidarem, era para eles permanecerem fiéis a Cristo. E esse testemunho os converteriam os seus perseguidores. A característica do cristão é perdoar a outros da mesma forma que foi perdoado. Lembrando que esse perdão aqui é o perdão divino, tá? A característica do cristão é perdoar os outros da mesma forma que ele foi perdoado por Deus. Não é que da mesma forma que ele foi perdoado por outro irmão. É da mesma forma que ele foi perdoado por Deus, ele deve perdoar o seu irmão. Isso significa que ainda que ninguém lhe perdoe nessa existência desse mundo, nenhum ser humano lhe perdoe, você deve perdoar, porque você já foi perdoado por Cristo. Somente com o amor depositado em nossos corações deixamos de revidar e retribuir com a mesma moeda a ofensa recebida. Somente
com o amor de Deus em nós. Porque nós, como seres depravados, né? Quando eu falo de depravado, não estou falando que a pessoa é tão má quanto ela pode ser, não. Eu estou dizendo que todas as áreas da sua vida foi contaminada com o pecado. Ou seja, ela é totalmente contaminada. Se nós somos totalmente contaminados, nós então temos uma propensão maior a fazer o que é mal. Mas quando nós recebemos o amor de Deus em nossas vidas, somos perdoados, recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós então passamos a exercer com mais facilidade, com mais frequência, o perdão. Terceiro, guardando a língua. Esse é outro ponto importante. Vocês percebem que Pedro trata de coisas bem práticas mesmo, né? Coisas bem práticas, bem específicas. Perdão, amor ao próximo, generosidade. E agora aqui, o freio da língua, né? Pedro faz inclusive uma citação do Salmo 34, nos versos 12 a 15, com o propósito de acrescentar à sua lista de virtudes o cuidado com a língua. Tiago fala sobre isso, né? Tiago fala que aquele que não tropeça em palavras é perfeito. Ou seja, Tiago está dizendo ali que é muito difícil você segurar a língua. É muito difícil. Mas nós devemos nos preocupar com isso. Porque Pedro vem dizer que para quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. É uma citação do Salmo 34. E o próprio Tiago vai dizer também sobre isso muitas coisas que é muito importante. Encontramos aqui um verdadeiro princípio de sabedoria para a vida, pois quem guarda a sua boca e fala somente o necessário evita muitos dissabores e sofrimentos. Confira isso lá em Provérbios 12, 13, 21 e 23. Né? E Eclesiastes diz que todo homem esteja apto seja tardio em falar e apto a ouvir, né? Fale menos e ouça mais. O apóstolo Tiago diz que aquele que se considera religioso, mas não consegue conter a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor algum. Né? Tiago 1,26. O texto diz, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião dele é vã. Lembrando que não é apenas esse versículo, muitos versículos. Tiago dispõe a sua carta ali, muito conteúdo falando sobre refrear a língua. De tal forma é importante que nós tenhamos cuidado com o nosso linguajar diante das pessoas que não conhecem a Cristo. De forma geral, ter cuidado com o nosso linguajar. Segundo, a questão do sofrimento. O sofrimento do justo. Quando se fala de sofrimento, é sempre muito complicado, né? Tem muitas controvérsias e muitas acusações aí dos acusadores da Bíblia, acusadores de Deus e dos cristãos. Apesar de elencar uma série de qualidades para a conduta do cristão, o apóstolo Pedro sabe que isso não é suficiente para isentar os justos das provas e perseguições da vida. Tomar decisões adequadas e viver piedosamente ajuda a prevenir muitos dissabores. Mas ainda assim o sofrimento é inevitável. Eis o motivo pelo qual Pedro indaga. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Trata-se de uma pergunta retórica, a fim de enfatizar a importância de uma postura de zelo pelas coisas corretas. Trata-se de uma pergunta retórica porque Pedro vai continuar. Ele faz essa pergunta, mas ele vai explicar mais na frente algumas questões muito importantes. Eu quero só lembrar aqui mais uma vez que as primeiras partes dessa carta, né, o capítulo 1, o capítulo 2 e até o verso 7 do capítulo 3, Pedro fala muito sobre submissão e dá Cristo como o maior exemplo de submissão, que submeteu ao Pai para vir morrer aqui como um pecador numa cruz. Agora o apóstolo começa a falar sobre sofrimento e mais uma vez ele vai levar os irmãos a Cristo como o maior exemplo de sofrimento. E Cristo sofre por algo que é glorioso. E por esta razão, Pedro diz o seguinte para os irmãos. Espera-se que os justos sejam recompensados, enquanto os desordeiros e irrepreensíveis recebam a merecida punição. Olha só o que o comentarista fala aqui para poder trazer o que Pedro vai dizer mais na frente. No entanto,
vivendo em um mundo caído e de valores invertidos, pessoas íntegras sofrem injustiças e passam por provações enquanto ímpios prosperam. Explicando essa ideia aqui do Salmo 73, o salmista Asaf, ele questionou a Deus, né? Por que ele justo e tantos outros justos estavam sofrendo e o ímpio estava prosperando? Na reflexão de Asaf, ele descobre duas coisas. Primeiro, que o justo sofre, mas o ímpio também sofre. Mas o fim do justo é glória e o fim do ímpio é tormento. Asaf descobriu que o sofrimento e a prosperidade é tanto para o justo quanto para o ímpio, mas a salvação é só para o justo. Pedro estava preparando os crentes daquela época para as provações que lhes sobreviriam. Em vez de se sentirem amedrontados e alarmados com as ameaças que usualmente recebiam dos seus perseguidores, os cristãos são encorajados a recordar que são bem-aventurados ao padecerem por causa da justiça. Né? Pedro faz lá o questionamento: quem é que vai punir você, perseguirem vocês? Aí ele diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Né? Pedro está dizendo ali que, nós vamos ver mais na frente, que não há nenhum valor no sofrimento por estar pagando por aquele erro que cometeu. Mas se o sofrimento é porque você fez algo bom, então tem grande valor. Não há nenhum louvor em sofrer justamente pelos erros cometidos, mas a grande alegria em padecer por fazer a coisa certa. Era justamente aqui que Pedro queria chegar quando ele faz aquela expressão lá no início, perguntando quem é que iria persegui-los, quem é que os iria punir. Aí ele diz assim: olha, ninguém vai punir vocês porque vocês vão estar fazendo a coisa certa. Mas mesmo se alguém castigar, se alguém perseguir vocês por estar fazendo a coisa certa, vocês, há um peso de glória muito grande nisso aqui. Não há peso de glória naquilo que é mal. Mas se você padece por fazer o bem, por escolher a justiça, por escolher o que é certo, há um certo louvor nisso aqui, Pedro dizendo aos irmãos. Ao contrário do que afirmam os teólogos da prosperidade e do triunfalismo espiritual, vida cristã não significa ausência de provações e lutas. Muito pelo contrário, inclusive as provações e lutas servem para o amadurecimento da fé do cristão. Basta olharmos para a galeria de heróis da fé de Hebreus 11 para percebermos que muitos deles foram torturados até a morte, açoitados, acorrentados, apedrejados, cerrados ao meio, andaram famintos pelo deserto, peregrinos pelo deserto, as mulheres perderam seus filhos, enfim, olha só, eles eram os heróis da fé. São os heróis da fé que o escritor de Hebreus faz ali um discurso magnífico, brilhante. Você deve ler esse texto, mas o que ele evidencia, o que ele faz questão de citar aqui, é que eles eram perseguidos, foram açoitados, acorrentados, apedrejados. Eles sofreram muito. Os heróis da fé sofreram. Segundo, o problema do sofrimento. O problema do sofrimento. Para os acusadores do cristianismo, o mal é um argumento da inexistência de Deus. Os ateus e agnósticos, que não conseguem entender a questão do sofrimento, mas também não oferecem qualquer resposta satisfatória, indagam. Se Deus é onipotente, por que permite que pessoas inocentes sofram? Se ele é onisciente, por que não intervém? Primeiro, se Deus é onipotente, por que permite que pessoas inocentes sofram? A Bíblia diz que não há ninguém inocente. Né? Se nós partimos da premissa de que Adão era o nosso representante federativo e que ao pecar, o pecado passou a todos nós, então todos nós somos pecadores, não há ninguém inocente. Se ele é onisciente, por que não intervém? Olha, Deus não é obrigado a nada. E outra coisa, a compreensão que nós temos de Deus ela é muito vaga, porque frequentemente nós olhamos Deus do ponto de vista humano. E Deus está muito, mas muito além do que os nossos olhos podem ver e a nossa mente pode imaginar. Ficamos perplexos com o sofrimento, porque originalmente a raça humana não foi criada para sofrer. Deus é bom e todo-poderoso e criou criaturas boas com a capacidade de tomarem decisões livres. Todavia, o mau uso dessa liberdade levou o primeiro casal e toda a humanidade à queda. Pois é, parte do nosso sofrimento é
causado por causa da queda de Adão. Por isso eu disse que existem muitos sofrimentos que são decorrência da nossa imprudência e da nossa imperícia. Mas muitos deles, né, como nós vemos aqui, muitos sofrimentos, como tristeza, angústia, são provenientes da queda do homem. A desobediência no Éden, isso aqui explica bem, além de afastar o homem do Criador, introduziu morte, angústia, dor e toda sorte de males que provocam o sofrimento, né? A origem dos males é o pecado, lembrem-se disso. Somente em um mundo onde o homem não tivesse liberdade, o sofrimento não existiria. É incompatível um mundo no qual o homem possa decidir entre o bem e o mal e ao mesmo tempo não ser afetado pelas consequências de sua decisão. Olha, vale lembrar uma coisa bem aqui. A gente sempre fala que o homem tem capacidade, né, tem poder de decisão, tem livre-arbítrio, mas o homem ele pode ser livre, mas ele não é tão esperto assim quanto a gente às vezes pensa. Quando a gente fala de livre-arbítrio, de capacidade de decisão, parece um semideus. Mas olha só, nós erramos muitas vezes. Por que erramos? Porque nós somos pecadores. Porque nós temos uma natureza contaminada. Por isso a Bíblia nos adverte tanto a sermos vigilantes. Se nós não formos vigilantes, se nós não estivermos no Espírito, a carne toma conta. E por isso nós cometemos tantos erros, tantos pecados, não é só por causa da liberdade, mas é por causa das duas naturezas. A carne, natureza pecaminosa, e o Espírito Santo operando a nova natureza em nossas vidas a partir do novo nascimento. A liberdade de colocarmos a mão no fogo, por exemplo, resulta em queimadura e dor. A completa ausência do sofrimento pressupõe a inexistência da liberdade humana. Porém, Deus não criou robôs e assim pessoas livres. Então, é uma possibilidade. Agora, a comparação de colocar a mão no fogo aqui eu acho relativamente rasa. Por que alguém colocaria a mão no fogo, né, sendo uma pessoa inteligente? Então, se essa pessoa inteligente coloca a mão no fogo, há algum problema muito grave aí. O pecado é grave. O sofrimento, além de ser o resultado da distorção da liberdade, é algo que se encontra dentro da permissão de Deus, que pode ser utilizado para ensinar e disciplinar o ser humano. Como nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza rebelde, o sofrimento nos ajuda a domar essa natureza. Isso nos faz amadurecer e nos faz aprender para que as nossas decisões sejam mais sábias. Terceiro, Deus sabe que sofremos. Além de responder intelectualmente ao problema do mal presente no mundo, a fé cristã oferece consolação na tormenta, né? Além de dizer que além da nossa fé dizer que o problema do mal tem um precedente, né? Que o mal é por causa do pecado, a nossa fé ela também nos fala de uma paz eterna, de uma vida eterna, onde nada disso mais existirá. Ainda que Deus permita o sofrimento, ele não fica indiferente à dor humana. O sofrimento, nós entendemos pela Bíblia que ele faz parte do amadurecimento do ser humano, especialmente do cristão. A maior prova disso é que o Pai enviou o seu Filho unigênito para sofrer pelos nossos pecados, oferecendo-se em sacrifício no Calvário. Como nós vemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso prova de forma muito clara, se você acredita na Bíblia, se você acredita na Bíblia, você acredita em Deus, porque nós aprendemos sobre Deus na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, então você deve entender que Deus não fica indiferente quanto ao nosso sofrimento, senão ele não teria enviado Cristo. A cruz é a maior prova de que Deus é sensível ao nosso sofrimento. Por esse motivo, o apóstolo refere-se repetidas vezes ao padecimento de Jesus a fim de nos recordar de que Deus em Cristo morreu por nós, né? O apóstolo, como eu já disse no início, ele falou inicialmente sobre a submissão e deu Cristo como exemplo, e agora ele fala de sofrimento e dá Cristo como exemplo de quem suportou e que os irmãos deveriam também perseverar e suportar por causa de Cristo.
Para Pedro, o mais importante não é saber a causa cósmica do sofrimento, e sim como devemos reagir a ele, né? Mais importante. E isso começa com a compreensão de que Deus está ao nosso lado em momentos de angústia, levando-nos a aprender com o sofrimento. Nós precisamos ser sábios nesse sentido para aprendermos com as lutas que nós travamos, para aprendermos com aquelas batalhas que nós travamos. E há muitas pessoas que, quando estão em sofrimento, colocam a culpa em Deus, rejeitando a responsabilidade. Essas pessoas nunca vão amadurecer, mas quando você assume a responsabilidade e você, então, deposita confiança em Deus e não a culpa, você amadurece e passa pela luta glorificando a Deus. Paulo diz que devemos nos gloriar também na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3 e 4. Né? Paulo nos exorta aí que é absolutamente necessário termos paciência, é absolutamente necessário termos experiência, e é absolutamente necessário termos esperança, né? Porque, afinal de contas, a razão da nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas nada disso seria possível se não fôssemos provados para chegarmos para termos experiência, da experiência termos paciência e da paciência termos esperança. Terceiro, a defesa da nossa esperança. Preparados para responder. Diante das hostilidades, a primeira e mais importante atitude do cristão é santificar a Cristo em seu coração. Ou seja, né, santificar a Cristo, nós falamos lá no início, que é santificar a Cristo, é torná-lo Senhor da sua vida, é exaltá-lo no seu coração, enfim, é difícil até expressar, mas a forma mais clara de se dizer isso, o que é santificar a Jesus no nosso coração, é torná-lo Senhor da sua vida. É que Ele seja o Senhor da sua vida. Antes de qualquer coisa, Jesus deve ser consagrado e reverenciado no interior do nosso ser, de modo a ocupar a primazia de nossa existência. Exatamente isso, né? Santificar a Jesus no nosso coração é torná-lo Senhor da nossa vida. Em segundo lugar, o crente instado a estar sempre preparado para responder, né, do grego apologia, sobre a razão da sua esperança. No original, a palavra apologia tem o sentido de discurso de defesa e justificação de algo. Nós precisamos estar preparados para nós explicarmos por que cremos em Deus. A nossa fé não pode ser um salto no escuro. Assim, se alguém lhes perguntasse por que eles se consideravam cristãos, um grupo inexpressivo de religiosos à época, os crentes deveriam estar prontos para argumentar em defesa da fé que os professavam. Especialmente naquele momento, que era um momento de muita perseguição, as pessoas ficavam perplexas. Por que esses cristãos enfrentam a morte, enfrentam a perseguição em nome dessa fé, dessa esperança? Eles queriam uma explicação, né? E hoje, se alguém lhe vê, jovem, o irmão, por que você se abstém do pecado, se abstém das delícias desse mundo? Aí você vai explicar: por causa da esperança que eu tenho em Cristo. E que esperança é essa? Que fé é essa que te move a se abster do pecado? Tal prontidão deveria ser permanente, não importando o momento ou a circunstância. A apologética aqui é cristã. Desde a igreja primitiva, os ataques e objeções ao cristianismo nunca cessaram. Isso é verdade. Os apóstolos nos primeiros dias sempre lutaram contra alguns falsos profetas. A apologética cristã, portanto, não é responsabilidade exclusiva dos pastores e teólogos cristãos. Todo crente deve, através de uma vida fiel, dar respostas a qualquer questionamento que alguém faça à sua fé. Todo aquele que professa essa fé viva e genuína deve ser capaz de explicar aos outros os motivos pelos quais acredita nas convicções cristãs. Essa aqui é até uma questão que vale a gente enfatizar o seguinte: se eu não consigo explicar a minha fé, se eu não consigo explicar por que eu estou nesse caminho, eu não estou dizendo que você seja didático, tão didático, mas que você tenha um mínimo de segurança para explicar. Se você não tem, se nós não temos esse mínimo de segurança, é preciso a gente estudar mais a Bíblia. É preciso a gente rever a nossa fé.
Cada crente é convocado a dar razões intelectuais sobre a veracidade do cristianismo, demonstrando não ser a fé cristã um salto no escuro, mas uma visão de mundo plausível e consistente com a racionalidade. Eu gosto até de lembrar, quando eu falo dessa questão de intelectualidade, né, de racionalidade dentro do cristianismo, o livro do pastor John Stott, Crer é Também Pensar. Infelizmente, especialmente dentro do contexto pentecostal em que nós vivemos, há muito misticismo, há muito sentimentalismo, há um afloramento das experiências acima até da palavra de Deus, do que está escrito. Mas nós não podemos desprezar, é claro, a experiência de cada um. É claro que a experiência de cada um é válida para cada um, ela não é regra geral. Mas nós não podemos desprezá-las. Porém, também não podemos trocar as experiências, o que nós sentimos, por aquilo que está escrito, por aquilo que é dito na Bíblia. Nós temos que ficar sempre em primeiro lugar com aquilo que está escrito na Bíblia. Ao mesmo tempo, o testemunho do Espírito Santo e a experiência real que sentimos em Cristo nos habilita a dar aos descrentes as razões pessoais da esperança que há em nós. Exatamente. Isso aqui tudo é válido, mas nós não podemos esquecer do que está escrito. Antes de sabermos no que cremos, sabemos em quem cremos, né? É mais importante dizer que nós cremos em Cristo do que dizer que pertencemos ao cristianismo. Porque o cristianismo é Cristo. A nossa fé é Cristo. Terceiro, mansidão e temor. É importante observar que Pedro apresenta o jeito adequado de respondermos aos descrentes. Esse jeito é com temor e mansidão. Isso é muito importante, porque muitas pessoas tentam enfiar ou empurrar a sua fé, o seu cristianismo de goela abaixo nas pessoas. Olha o que Pedro está dizendo, especialmente pelo contexto que viviam, os irmãos ameaçados constantemente de serem mortos, né, presos. Então eles tinham que apresentar a sua defesa, a defesa da sua fé de forma mansa, com temor, sem tentar empurrar de goela abaixo, até porque ninguém é tolo, né? E hoje não é diferente. Eu já vi muitas pessoas e vejo muitas pessoas que tentam empurrar a sua fé de goela abaixo. Não é assim que se faz defesa da nossa fé. A apologética cristã jamais deve ser usada com altivez e em clima de beligerância, né? A nossa defesa de fé tem que ser com amor, tem que ser amorosa. O seu propósito, o propósito da apologética não é vencer debates, e sim conduzir as pessoas ao Evangelho. A apologética serve para defender o verdadeiro Evangelho, não para ganhar um debate. Afinal, ganhar uma alma é mais valiosa que ganhar uma discussão. Inclusive, tem uma frase do pastor Newton Gonçalves que diz o seguinte: mais importante, é melhor perder uma discussão do que perder um amigo. Porque quem ganha com uma querela entre irmãos é somente o diabo. Então, não faz o menor sentido entrar numa discussão de forma agressiva. É preciso ter muito cuidado, preciso ter mansidão, ter temor e amor. Mesmo que os descrentes sejam hostis em seus ataques, o cristão defende as suas convicções com gentileza e cordialidade. Sempre, nada de briga. Com mansidão, reverência, cativamos e conquistamos os outros por meio de uma apologética testemunhal. Como Pedro disse às esposas que não deveriam enfrentar os seus maridos, né? Naquele contexto, era inadmissível que uma esposa tomasse uma decisão sem que seu marido também tomasse. Mas aquelas mulheres conheciam o cristianismo, seus esposos não. Então elas aceitavam a Jesus e seus esposos não. E Pedro está dizendo: vocês permaneçam quietinhas, só amando e glorificando a Deus. Não enfrente seus maridos. Da mesma forma, né, nós precisamos, né, tratar as pessoas com amor, mas falando sempre a verdade, mas não em tom de agressividade, de hostilidade. Conclusão. Vamos para a nossa conclusão. A maneira mais eficaz de demonstrarmos a razão da nossa esperança aos descrentes e aqueles que questionam a nossa fé é mediante a nossa conduta pessoal, né? O certo escritor William Barclay, né, no seu comentário bíblico a 1 Pedro, ele disse que a maior
e melhor propaganda para o cristianismo é um cristão de verdade. Argumentos teóricos e teológicos são importantes, mas a menos que sejam corroborados pelo nosso testemunho de vida e no poder do Espírito Santo, como diz Paulo lá, minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas na unção e no poder do Espírito de Deus, não passarão de palavras vazias. Tal testemunho ganha ainda mais valor quando mantemos a fé inabalável em tempos de sofrimento e perseguição. É isso aí. Nenhum discurso é eficiente se não for também prático. Vem aqui as perguntas, eu não vou me deter a elas. Você faz aí o uso desse instrumento como lhe convier. Nosso recadinho aqui, o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode inclusive modificá-lo da forma que você quiser, só não o pirateia. Adquira esse slide somente no site do EBD em Foco. Lá você acessa então www.ebdinfoco.com. Nossos cursos gratuitos, interpretação bíblica, né, que é do texto ao púlpito, muito importante para você que gosta de pregar, para você professor. Lutero e a Reforma Protestante, conhecer a história da Reforma é muito importante. Passo a passo de uma aula dinâmica, professor, isso é fundamental. Estilos de aprendizagem também, professor e superintendente, muito fundamental. A Bíblia e sua origem e propósito também extremamente importante. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.